Cientistas estão dividindo em duas teorias a origem do universo e a teoria do Big Bang. As pessoas falam, não, mas o Big Bang, por exemplo, ele aconteceu, é um fato. Não, não é um fato, ainda é uma teoria, é uma proposta. Essa proposta funciona mais ou menos assim. Imagina que tenha havido uma grande explosão alguns bilhões de anos atrás. A proposta é cerca de 14 bilhões de anos atrás. Dessa grande explosão, formaram-se as estrelas e tudo que a gente tem no universo, inclusive eu e você, somos resultados desse Big Bang. O grande problema que nós temos com isto é que, com o passar do tempo, esse calor dessa explosão, ele foi diminuindo, 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 até chegar a uma temperatura muito pequena hoje, que é o que nós chamamos de radiação de fundo. Então, se nós pudéssemos medir essa temperatura hoje e soubéssemos quanto de temperatura esteve no começo, nós teríamos condição de calcular a idade do universo. A pergunta é, já foi feito isso? Claro que já. Daí o fato do universo ter cerca de 14 bilhões de anos. A pergunta, portanto, é, mas se o universo tem 14 bilhões de anos, isso é totalmente contrário à cronologia da Bíblia. Se já está provado. Gostaria de mostrar duas coisas importantes. Cosmologia criacionista, cosmologia evolucionista. O que os dois têm? Apenas o calor que foi medido aí fora. O calor que é medido no espaço sideral é um calor, nós chamamos de calor, mas é um frio muito grande. É aproximadamente 3 kelvins, ou seja, 270 graus abaixo de zero. A cosmologia, no caso evolucionista, propõe que houve uma grande explosão e com o passar do tempo essa temperatura está diminuindo. Usando as equações, dando início à temperatura dessa explosão e à temperatura de hoje, quanto tempo teria se passado? Aproximadamente 13,7 bilhões de anos. As pessoas falam, mas então está resolvido o problema. Não. No caso, a cosmologia criacionista, a proposta seria a seguinte. Se o universo foi criado a 0 kelvins, ou seja, zero absoluto, quanto tempo teria se passado, dado a quantidade de estrelas e o calor que essas estrelas estão colocando no universo, quanto tempo teria se passado para que ele atingisse a temperatura de 3 kelvins, 270 graus abaixo de zero? Usando as mesmas equações que nos deram 13,7 bilhões de anos, agora nós mudamos a condição inicial, isso nos daria de 10 a 13 mil anos. São as mesmas equações. Só mudou a interpretação de como tudo começou. Nós só temos um fato. O que é interessante é que nós não temos ainda equipamento suficiente para medir se essa temperatura está subindo ou se ela está diminuindo. Se a temperatura está aumentando, a cosmologia evolucionista está errada. Se ela estiver diminuindo, a cosmologia criacionista está errada. Então, mais alguns anos, nós teremos condição de observar isso. Agora, apenas para terminarmos essa parte do universo, que é interessante, que nós temos a parte de termodinâmica, que nos diz que a tendência normal de todas as coisas é de ir do organizado para o desorganizado. A única coisa que vai do desorganizado para o organizado é a teoria do Big Bang. Tudo que nós observamos no universo vai no sentido contrário. Do desorganizado para o organizado. Eu até brinco com o pessoal, porque se a teoria do Big Bang está certa, ou seja, de uma grande explosão, coisas boas saem, se você não está satisfeito com o seu carro, qual a teoria? Exploda o seu carro. A tendência é que as peças vão cair e se acomodar de uma forma que ele vai se tornar um carro melhor. Se a sua casa não está boa, é só explodir a casa, que os tijolos, a madeira, tudo que tem lá vai se organizar de uma forma melhor. Não é assim que nós vemos. Não existe nenhuma explosão conhecida até o presente momento que produza ordem. A única é a proposta do Big Bang. Então, existe um questionamento alto nisso daí. Para terminarmos, gostaria de deixar para vocês pensarem um pouquinho, terminarmos essa parte do universo, só para você refletir. No ano de 1969, foi tirada uma foto do espaço e havia uma pequena estrelinha. Em 1987, essa estrela explodiu. O que é interessante nisso? Ela ficou chamada de 1987A. O que é interessante é que essa estrela que foi fotografada em 1969, ela já não existia. Ela já havia explodido alguns séculos atrás. É que a luz dela somente chegou até nós em 1987. Com essa questão da morte e envelhecimento das estrelas, podemos dizer que o universo ainda existe? Nós não sabemos. Cientificamente falando, nós não sabemos se o universo ainda existe. Porque e se ele já deixou de existir e a informação, ou seja, a luz não chegou até nós? Questões que são levantadas. Eu acho fascinante porque pensando nessas coisas, as pessoas geralmente olham
como se a questão do universo estivesse plenamente estabelecida, e não está.